Olá, esse é o programa do DAN. Eu sou o pastor Antônio Ramos, o diretor do Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Estou aqui hoje entrevistando o pastor Messias Paulo da Silva. O pastor Messias é o tesoureiro, primeiro tesoureiro da Junta Geral, e ele tem sido já há muitos anos o responsável pela parte financeira da nossa instituição. Durante 3 anos eu pude trabalhar com ele como segundo tesoureiro e pude ajudá-lo naquilo que me foi possível. E hoje o segundo tesoureiro que atua com ele nessa gestão é o pastor João Carlos Vieira. Ele não está aqui conosco nesse ambiente, mas eu queria lembrar você que está assistindo esse programa, que essa é uma série de programas de entrevistas que nós estamos gravando aqui na cidade de São Lourenço, no sul do estado de Minas Gerais. O DAN está aproveitando para gravar programas no decorrer do tempo em que está acontecendo o 19º Congresso da Confeuec, aqui no Hotel Brasil. E esse ambiente aqui, o estúdio que montamos para esses programas serem gravados, está exatamente na suíte presidencial desse hotel, onde se hospedava o presidente Getúlio Vargas. Essa é a suíte do presidente Getúlio Vargas. É aqui que nós estamos, esses móveis todos típicos de época foram utilizados por aquele presidente, pela sua comitiva, que ficava aqui, muitas vezes, nesse mesmo apartamento que estamos aqui no hotel. Eu quero desejar que esse programa seja uma bênção, dar boas-vindas ao pastor Messias e pedir para que ele se apresente aos nossos web espectadores. Quero agradecer o privilégio. Meu nome, como já foi dito, é Messias Paulo da Silva, mas depois desses 40 e poucos anos é pastor Messias, né? Ou então Coração, né? Para os mais próximos. O segundo nome é Coração. Coração. E tive o privilégio de conhecer o pastor Toninho. Nós somos amigos há muitos e muitos anos e quis Deus que nós caminhássemos no mesmo ministério. Tenho tido o privilégio de, em resposta de oração, ser eleito tesoureiro, atendi alguns pedidos de presidentes e quero agradecer a todo o povo congregacional pela fidelidade, pelo compromisso, pela retidão. E, pastor Messias, há quanto tempo o senhor está exercendo essa função na Junta Geral? Desde o seu primeiro mandato como tesoureiro na Junta Geral? Sinceramente... Quem era o presidente quando você foi eleito? O primeiro mandato foi com o pastor Paulo Leite, não sei se nos idos de anos 80 ou 90. Uhum. E aí, de lá para cá, houve alguma interrupção? Houve uma interrupção por decisão nossa de não concorrer, mas nós ocupamos o Conselho Fiscal em 84, 85, temos alguns, acho que 3 mandatos no Conselho Fiscal e temos um mandato antigo na tesouraria e de 2011 a 2024 ininterruptamente. É o período que nós estamos na Então, na de 11 a 24, só nesses períodos ininterruptos, aí o senhor já está há 13 anos. Nós deixamos o pastor Irimar, ficou um período, o pastor Irimar assumiu, foi intercalou ali. Nós. Certo. Então, pastor Messias, e a igreja de Petrópolis? O senhor pastoreia lá há quanto tempo? Fala um pouquinho da igreja, como que está sendo o ministério lá. Então, pastor Antônio, a nossa igreja em Petrópolis é uma igreja quase centenária, né? 92 anos, vai para 93 anos. Opa! Nós somos de 1932. Oh, 32. Né? Então 2032 está chegando aí, nós estamos em 2024. Fomos ordenados em 83, 1983, ordenados em Seropédica, na nossa igreja em agronomia, e tomamos posse em 83, onde ficamos até 85. Depois nós tivemos um período como missionário, onde estivemos em Belo Horizonte, tivemos em Natal, tivemos o privilégio de trabalhar com missões integradas, não é? A época, a Igreja da Pedra, Senador Camará, Santa Clara,
Dito Preste, Bernardino, Bangu. Era esse conjunto de igrejas. E quis Deus que deixássemos lá a Igreja Evangélica Congregacional em Natal, novamente da União, né? Porque a antiga ficou para a Aliança. Ela é no centro da cidade, né? Lá perto do Alecrim, e essa nós... Cidade satélite. Cidade satélite. Nós a implantamos na época porque tinham 600 casas prontas e que não tinham sido entregues ainda aos moradores. E nós fizemos uma caminhada do aeroporto Parnamirim, a Ridinha, lá na Praia do Forte, evangelizando durante 90 dias, e tivemos o privilégio, né, de ser um ajudador na implantação daquela igreja. Que está lá, hoje é a Igreja Forte. Isso. A igreja de Natal é aquela igreja hoje. Isso, o pastor Anderson, que foi nosso colega no seminário, está lá atualmente. Que bom. Então, vamos lá. A outra pergunta que eu queria fazer é sobre família. O senhor tem 2 filhos, eu os conheço bem. O senhor tem uma filha missionária fora do Brasil, é casado com Dona Honorina. Fala pra gente aí um pouco da sua família, história familiar. A minha esposa, que é a responsável, junto com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus e a minha esposa são responsáveis, né? Nós estamos aí entrando nos 75 anos. Tenho brincado com as pessoas que sou melhor do que Caleb, porque atuo no tempo atual, Caleb atuou no tempo antigo. Né? Então. Não tinha igreja na época de Caleb. Não é? Não tinha membros Não oficiais. tinha membro, não tinha essa luta que a gente tem. Mas somos agraciados por Deus. Minha esposa é Honorina Antunes da Silva. Antunes da Silva é um apanhado de Deus, porque um lado é a família Ramalho, né? Nós tivemos o pastor Mauro Ramalho, o Betinho, os meninos, e do outro lado são os Costas, meu saudoso pastor Gerson Ferreira da Costa, que é responsável pela minha formação em muitas coisas. E do outro lado é o pessoal dos Antunes e dos Nunes. Dos Nunes. Esses são os ancestrais, os antecedentes aí, a irmã Lorina. E fecha com os Costas. Certo. Não é? Grande presbítero Neco Costa, não é? Que era do pastor Jesus Avô, Costa, inclusive, né? Da minha esposa. Pai de vovó Hilda. Alguém já disse que dá uma volta e meia, todos nós nascemos na mesma família. Né? e diz a carta de Pedro que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos inseridos na igreja, uma nação, né? Não só família. Amém. Vamos lá. E os meninos, né? Fale um pouquinho de Aline, fale um pouquinho de Alessandro. Então, Aline, nós desde cedo estivemos em igreja, tivemos o privilégio de ajudar a construir, na época ainda de solteiro, Cabral, São Miguel, Praça Castilho, 37, a própria de agronomia que ajudamos a reformar. Pastor Fioravante, é a época já. Trabalhamos antes do Fioravante, certo. Na época do pai da Leopoldina, eu era criança, jogava pedra, né, na obra. E o nosso tio da minha esposa, Josias Antunes, o famoso Didi, construtor, né? Enquanto ele fazia igreja, a gente foi para a igreja nessa época, logo depois a igreja ficou pronta, e com o Fioravante nós reformamos o templo e passamos do templo pequeno para o templo atual. Que é aquele grandão de segundo andar. Isso, que deve acomodar aí umas 900 pessoas por aí. Tivemos o privilégio então de criar os filhos na igreja, e nós depois, no intervalo, no interregno, que saímos de Petrópolis, fomos para Missões, não é? Aline, Alessandro, tivemos um problema sério na família, mas só 20 e poucos anos depois que nós fomos tomar conhecimento, e a Aline casou-se com um primo, e tem um filho, Mateus, que nós ajudamos a criar. Que hoje também está no seminário, daqui a pouco vai ser um pastor. E a Aline, então, nós fomos para o Nilson Braga. Certo. E o pastor Nilson
colocou, eu era ajudante de pedreiro, e antes de morrer ele me chamou e disse, olha, você vai ficar como responsável, não é para trabalhar, é para coordenar a obra. E nós estávamos no campo, lá na casa do Eleazar, lá no Capitão Poço, No Pará. E Belém do Pará, né? E então, num trabalho da igreja wesleyana, pediram ajuda para as igrejas que podiam acomodar os preletores. Ficaram lá em casa 2 missionários, e quando nós chegamos, os 2 filhos estavam na missão radical, à época com o pastor Davi Botelho, né? Depois virou Horizontes. Isso, mas a responsável pelo chamado da Aline foi nossa irmã Sandra Rocha. A Sandra, tive o privilégio de ser ensinado pelo nosso irmão Nelson Rocha. Fiz estágio em 66 na igreja lá de Varlobo, e Nelson Rocha era o responsável pela evangelização. A Aline viajou muito com Sandra, e por causa de Sandra Rocha, ela aceitou o chamado para ser missionária. Quando esses missionários estiveram lá, então, eles aceitaram o chamado, e quando eu cheguei em casa do Projeto Nilson Braga, a minha esposa falou, os meninos foram para missões. Os meninos foram para missões. Alessandro e Aline. Isso. Então, a Aline, depois disso, participou do primeiro projeto radical. Quando o projeto eram 100, mas alguns desistiram antes, e 2 tiveram algum problema que não puderam ir. Então, ela participou daquele grupo que atravessaram o deserto num caminhão do Exército Brasileiro que a missão comprou, e que os missionários pintaram, foi para o Egito. E a Aline ficou 13 anos no Egito, depois casou-se com o missionário Gary Robert Douglas, que é um missionário inglês, e dali ele foi preso numa volta deles da nossa casa para a casa no Egito, e eles então foram refugiados no país de Gales, porque a base da missão tinha lá os seus líderes. Certo. E lá estão até hoje, trabalhando em plantação de igreja. Tiveram Fabiana, hoje com 17, e Lucas, está com 13, vai fazer 14 em janeiro. Virão ao Brasil daqui a alguns meses, né? Estão chegando dia 28. 28. E o Mateus, que nós criamos, que é o filho de Aline, primeiro. Que é o filho de Aline. Tivemos um mobilizador da Missões Novas Tribos do Brasil, e trilhando o mesmo caminho do pastor Tuninho. Ele foi estudar lá no Peniel. Ele foi estudar, fez 4 anos e 6 meses entre Peniel e Shekinah, né? Que é lá em Anápolis. Para trabalhar com os índios, e ainda está acertando algumas coisas na parte importantíssima, né? Psicológica, do controle pessoal, emocional, porque ele chegou a estagiar no meio dos índios, e na sua formatura, 3 dias antes foi comunicado que não seria possível ele ir para a aldeia. Né? E agora ele está acertando esses detalhes para poder voltar a retomar. Isso. Que bom. Bom, só para falar de Alessandro, fez seminário também, não é? Sim, o nosso filho se tornou pastor a uma época. Nosso filho Alessandro tem algumas lutas, né? Que ele sempre foi de um QI muito alto, e se formou, fez o seminário, se formou, e é pastor congregacional disciplinado. Mas é alguém que tem um conhecimento teológico fenomenal, atua, né, ainda, lógico, na sua profissão, né? Ele trabalha. Isso. A parte de hotelaria agora não? Não, ele se formou em hotelaria, mas já tinha sido bancário como eu, e ele partiu para preservação ambiental, da aula de meio ambiente. Que bom. E é um dos líderes da preservação do Aurita, o macaco da cara branca, né? Trabalhando, fazendo um trabalho fenomenal ali nessa área. Mas tem o temor de Deus, está sempre lá para a gente orar com ele. Amém. E nós estamos lutando para resgatá-lo. Amém. Inclusive aqui estamos fazendo isso, aqui nesse hotel, já que viemos para descansar e trazer a esposa, porque a esposa teve alguns percalços. Né? Ela quebrou a perna, e passou por uma cirurgia. Passou por uma cirurgia, colocou uma prótese, e
quebrou a coluna, 2 vértebras foram cimentadas e agora de emergência precisou operar as 2 vistas. Não dava para fazer o processo do SUS. Mas não é? graças a Mas ela Deus está está aqui, né? andando, sobe escada. Um milagre, né? E um milagre, né? Um milagre. E nós agradecemos grandemente a Deus, porque a denominação fez algumas surpresas para mim. Não é? Dr. Luiz Cláudio, desculpe dizer nome, mas eu É o nosso secretário-geral. Não tem como. Ele fez uma campanha para ajudar a gente, porque era emergência, não é? Ela chorou 60 dias, né? E resultado, os irmãos, e eu quero agradecer a todos que estiverem vendo essa entrevista, essa live, né? E dizer que foi muito bom ser ajudado pelos irmãos. Eu tenho muitas pessoas que a gente ama e muitas pessoas que eu tenho o privilégio de poder orar por elas, e dentre os meus muitos defeitos, né? Eu troquei de nome de Messias para Coração. Uhum. Alguns não acreditam, mas a gente não abre mão, né? Amém. Coração. Amém. Coração. Pastor Messias, isso é ótimo, ouvir sua história, conhecer melhor, né, a sua caminhada. Eu acho bastante interessante o fato de o senhor apresentar, né, quando eu lhe pedi para se apresentar, o senhor apresentar a sua família, falar das dificuldades e não só dos bons momentos. E a gente vê que isso é um reflexo daquilo que a gente consegue encontrar na própria palavra de Deus, não é? O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas toda a sua história, aquilo que foi registrado de momentos difíceis e depois de restauração, mostra o quanto Deus ama e cuida de nós, mesmo dentro das nossas limitações. Não é? Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua história, pelo seu testemunho. Pastor Messias, qual a visão do irmão a respeito da atual gestão da qual o senhor faz parte? Eu não estou dizendo para o senhor falar do senhor, não, porque a Bíblia diz que sejam os outros lábios que nos louvem, e não os nossos próprios. Com certeza. Mas eu digo assim, dos seus pares, dos seus colegas, dessa diretoria, do atual DAN, do atual DEM, DET, DERP, o senhor já está envolvido com a denominação há anos a fio. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, atualmente, como o senhor acha que está a denominação? Vejam bem, nós estamos num período de adaptação que é como se fosse um degrau, tem subido, tem havido uma coerência com os temas de nossas assembleias, e a ressurgência foi exatamente uma busca nos dois mandatos de pastor que os recursos, as atividades necessárias para que voltássemos a crescer, a evangelizar, ganhar alma, libertar perdidos, fosse reconectado. Das muitas igrejas nossas, a maioria estava aceitando com muita facilidade essa desculpa que isso está acontecendo em todas as igrejas, não é? E graças a Deus sempre teve um remanescente fiel que estava crescendo no meio dos outros que estavam com luta. E como tesoureiro, evidentemente, a gente tem esse termômetro pela economia das igrejas. Uhum. E houve então esse degrau, essa pavimentação, já antes na identidade, porque através dos tempos nós nos perdemos. E a identidade restaurada, a ressurgência, que é aquele exatamente ao contrário do que Cristo ensinou, né? Não se turbe o vosso coração. Houve um turbar das águas profundas que realmente mostram na palavra de Deus os recursos que produzem vida. E nós temos essa nova fase que é revitalização. Uhum. Revitalização. Eu tenho lembrado alguns que no passado eu mesmo trabalhei mais de 15 anos com avivamento. E havia uma diferença nítida entre avivamento e reavivamento. O avivamento para aqueles que ainda nunca tinham experimentado um crescimento vindo de Deus, nunca tinham sido impactados por isso,
e o reavivamento para aqueles que tendo caminhado algumas milhas, agora estavam acomodados, estavam parados por vários motivos que são do controle de Deus e não nos cabe recordar. Mas eu tenho visto esse período de adaptação, não é? Eu tenho visto uma unidade retornando, eu tenho visto uma confiança retornando, eu tenho visto um esforço. Alguém já disse, mas tem alguns defeitos. Claro, sempre nós vamos ter, porque nós é que estamos fazendo, nós temos defeitos, não é? Mas desde, usando o mesmo termômetro, nós somos 450, 460 igrejas, menos de 50% contribuíram durante muitos anos com a igreja para que houvesse recursos, principalmente para missões. O senhor fala do dízimo dos dízimos, que as igrejas contribuem para a Junta Geral e associações. Principalmente, porque é uma consequência, né? Certo. E hoje isso tem voltado a um crescimento. E a participação, nós tivemos esse período aí da pandemia, né? E um dos benefícios da pandemia foi, inclusive, esse que nós estamos aqui agora, podendo fazer essa live, podendo fazer essa entrevista através da mídia. Muitos que nunca tinham dirigido um programa através da mídia, da internet, do Zoom, do StreamYard, não vai ser, StreamYard, voltaram a trabalhar, mas a frieza com que esse novo período impactou as igrejas e alguns irmãos, não é? Essa coisa que a gente fala, vê, mas não tem calor, falta o Espírito. Então eu tenho visto que isso tudo está em adaptação. Já temos benefícios, mas tem havido uma melhora crescente. Na sua visão, então, a denominação tem crescido nos últimos anos? Tem crescido. Tem se reavivado. Não se avivado, mas se reavivado. Reavivado. Ok. Pastor Messias, vamos falar um pouquinho de finanças, né? O senhor teria para nos dizer alguma coisa, enquanto tesoureiro da nossa Junta Geral de Igrejas, né? A respeito do que poderíamos fazer caso todas as 434 igrejas arroladas ao ISB fossem fiéis nos seus dízimos dos dízimos. O que nós, como denominação, poderíamos fazer? Se podemos sonhar com essa realidade daqui a algum tempo, de todas as igrejas serem fiéis e contribuírem com a denominação, o que se pode fazer com todo esse recurso? A que montante nós chegaríamos se isso fosse uma realidade? Vejam bem, nós temos tido, e eu resisto o crescimento para os irmãos, depois de Sandra Roge, tivemos outros secretários executivos excelentes, esforçados, mas foi no pastor Marco Moura que eu conheci um homem de Deus preparado, cumprindo as escrituras para que possamos apresentar o homem de Deus preparado para toda boa obra. Eu aprendi muito com o pastor Marco Moura, muito, mas muito. Um homem capacitado, um homem manso, um homem que eu tenho até, já usava antes e sempre uso, que antes de sermos da junta, antes de sermos colegas, né? colegas, nós somos cristãos, nós somos crentes na acepção da palavra. E nós somos pastores. Isso muda tudo. Algumas pessoas já conversaram comigo dizendo que eu precisava usar a capacidade de empresa para tratar a denominação como empresa, certo? Eu vejo que é o contrário. Nós temos que usar a capacidade de pastores para administrar conforme a palavra de Deus nos orienta, lançando mão do recurso bancário, de tudo, das áreas econômicas, e realmente cumprindo a palavra. A grande dificuldade, permita, Toninho, para não perder o pensamento, depois eu corto para te dar a oportunidade de renovar,
Nós fizemos um trabalho com o pastor Marcos Moura, esse é que é o importante. Fizemos um levantamento de um período de 3 anos, como seria se tivesse sequência. Eu fiz se tivesse sequência, vejam bem, as igrejas que contribuíram uma vez, 2 vezes, se essas tivessem seguido. Fizemos uma sequência dentro disso daí, e para os meus irmãos nós chegamos a valores de 3 milhões ano, 1 milhão e pouco é o que dá agora, não é? 12 meses, e nós chegamos, um dos períodos dava 4 milhões. Então a capacidade financeira da Junta Geral hoje está sendo explorada em no máximo 1/3 do que ela tem de capacidade. Com certeza. Para os irmãos terem uma ideia, e nós já tivemos alguns problemas com isso, no balanço da união de igrejas, e essa é uma correção que é importante se fazer, e as diretorias anteriores lutaram por isso. A diretoria da união, não é junta geral separada. Eu tenho visto que os departamentos eles tentaram se isolar e se fechar como se eles não fossem a união, não é? E nós tivemos alguns que colaboravam, mas outros se isolavam. Passaram a ser, ao invés de partícipes, não é? Parceiros, empresas concorrentes. Quando não é isso, cabe-nos coordenar, não cabe impor nada. Então. Mas esse, pastor Antônio, é a realidade. Nós teríamos aí, e o que poderíamos fazer? Com todo esse recurso. Poderíamos reorganizar o nosso sistema de abertura de trabalhos. Poderíamos dar um suporte extraordinário ao DEM, que é de expansão de obra missionária. Eu digo que nós poderíamos dar ao DEM uma condição de fazer missões, e poderíamos dar ao DET. Nós precisamos resgatar a preparação dos pastores. Eu estou realmente encantado, porque sou amigo do pastor Adélio desde que ele era seminarista, e eu brinco muito com ele, eu tenho liberdade de falar com ele, você está vendo e tal, e ele brinca comigo. Não é? E a gente vê, o nosso Deus nos dá capacidade. Eu tive 2 momentos na minha vida. Eu tentei decorar o Novo Testamento quando estava ficando cego, e quem resolveu o meu problema foi o pastor Nilson Braga, me levando num médico, seu amigo, lá na clínica de olhos, na Cruz Vermelha. E o outro na nossa igreja, a sustentação. Irmã Lóide Azevedo, missionária entre os índios, mais de 30 anos, Maria, Vania José da Costa, não é? Então vejam bem, nós teríamos condição de preparar esses homens, prepararmos, e também de prepararmos, e eu tenho sempre falado isso, nós precisamos fazer um levantamento dos jovens que se destacam, dos adolescentes, das mulheres, para fazermos com que essas pessoas sejam trabalhadas para levarem avante a denominação. Hoje nós temos uma tarefa muito difícil, por quê? Porque os pastores que se afastaram, as suas igrejas não têm mais, a denominação é organizada em departamentos, mas as igrejas não são mais ligadas, não é? E isso tem prejudicado, mas com certeza nós temos a carga que poderia ser superável em todas as áreas, em todos os sentidos. Se houvesse fidelidade. Mesmo assim, e um índice que está melhorando, é que nós podemos fazer, nós estamos com o DAN ajudando famílias, missionários, parte psicológica, parte financeira, nós estamos com o DEM fazendo esse trabalho, nós estamos com a própria Junta Geral fazendo esse trabalho, a União Feminina, que sempre, não é? Confederação, a Confederação, a COAF, sempre participou, os homens estão participando, os jovens e adolescentes também, né? Os jovens e os adolescentes, está surgindo uma geração de jovens, pelo o nosso presidente atual e pelo presidente dos adolescentes, que realmente
nos leva a crer que estamos no caminho certo. Há um futuro para a nossa denominação. Com certeza. Amém. Poxa, pastor Messias, é ótimo a gente conversar, mas é uma pena que o programa não pode passar de meia hora, sabe? E a gente já está aí chegando. Tempo, eu quero só um minutinho para Pois poder não. aproveitar esse veículo Pois não. e dizer aos irmãos o seguinte, que muitos não sabem. O governo criou o chamado terceiro setor já há algum tempo atrás. Nossas igrejas e a nossa diretoria não se ligava nisso. Mas há uns tempos atrás, tanto o Bradesco, quanto o Santander, quanto o Itaú, vieram nos falando do terceiro setor. E o segmento bancário das finanças, que adotou a parceria do governo com mais ênfase, foi o Santander. Certo. E passaram 2 anos tentando nos mostrar os privilégios de fazermos parte desse chamado terceiro setor, desse segmento aberto pelo governo para facilitar as igrejas. Só que nesse segmento o governo colocou todas as igrejas. Tem nome de igreja, pode participar. Então nós temos lá o nosso gerente, por exemplo, é o gerente do Rio de Janeiro, que tem todas as igrejas da Assembleia de Deus, tem vários segmentos quadrangular, e nós, com muita luta, conseguimos colocar. Ficou em Petrópolis, por quê? Porque não tem mais, os bancos estão fazendo uma atualização de alguma coisa que é global, não é? Agora tudo vai ser digital, as agências somente para negócio. Então as operações estão usando a mídia na sua capacidade mais elevada naquilo que tem se oferecido. Então, agora mesmo, eu estou recebendo a nova legislação do PIX, né? Há uma nova modalidade muito boa. Então, nós não fizemos algo para tirarmos lucro, não. Nós tivemos cerca de 33 mil de lucro só na abertura das contas no Banco Santander. Perdemos o prazo. São muitas igrejas, são muitas associações. Nós temos cerca de 60 contas, mas em fases diferentes, defasagem diferente. Então perdemos alguns privilégios, mas continuamos com uma taxa de R$60 contra uma taxa de 160 do Banco Bradesco. Isso quer dizer que o senhor convida, enquanto tesoureiro da Junta Geral, as associações que ainda não fizeram a sua migração a fazer o quanto antes? São poucas. E nós estamos trabalhando junto à diretoria em São Paulo, do Santander, e a nossa atual, nossa local, para que a gente possa facilitar a abertura das contas na região, onde estão, no local onde estão essas igrejas, associações implantadas as igrejas. Ok. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista, que Deus o abençoe, o Senhor é o exemplo para nós. Nós queremos chegar a esses 75 com toda essa disposição, coragem, desenvoltura, lucidez, né, e muita vontade ainda de fazer a obra de Deus. Eu quero chegar lá assim. Eu quero agradecer e dizer que eu tenho o privilégio de ter amigos como o pastor Eliabe, Vanderli, Zefanias, Daniel Lima. Quando eu cresci, ele já era pastor, né, lá, Deneci, a turma, mas agradecer a Igreja Congregacional de Agronomia, uma igreja missionária, uma igreja que realmente prega a palavra, que prima pela palavra. Agradecer colegas como o Tuninho, né, que é nosso colega desde que a gente era novo, da nossa família, inclusive. Agradecer a toda a diretoria, os colegas. Não posso esquecer o pastor Márcio, o pastor Oswaldo Lopes, não posso esquecer o pastor Mauri Jardim, companheiro de lutas, doutor João, do Banco do Brasil, de Campo Grande, são tantos colegas, Sérgio Vieira, Davi Gonçalves, médico do presidente Figueiredo. Não posso esquecer esses homens, né? Dizer para os irmãos que fui para o seminário com 16 anos, era o mais novo, né? Esses dias mesmo. E fui sustentado por aqueles irmãos
saí, voltei e hoje tenho o privilégio de ter essas pessoas que são elas que me sustentam com a sua amizade, com o seu companheirismo, e a todos que o Senhor nos abençoe. Amém. Um abraço para você que nos assistiu. O programa do Dan volta na semana que vem e a gente quer agradecer imensamente ao pastor Messias. Deus abençoe, pastor Messias. Muito obrigado. Amém. Eu esqueci do João, hein, rapaz? O meu companheiro, você que me deu aquela